Quem nunca sonhou em ter um guarda-roupa interativo, cheio de bonequinha e cheio de roupinha para trocar? Eu já tive e tenho certeza que muitas crianças por aí também têm esse sonho. Então, hoje a gente vai aprender a confeccionar esse projeto que está maravilhoso e lindo de viver. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia, mais conhecida como Raposinha, e por aqui eu trago projetos como esse, todo feito em feltro sublimado, que é a nossa especialidade aqui no ateliê, onde eu ensino mulheres a ganharem mais dinheiro com o artesanato em feltro, utilizando esse método estampado e ganhando muito tempo na confecção. Então, se você quer aprender esse projeto e muitos outros, já me segue aqui no YouTube, me segue também lá no Instagram, que por lá eu mostro bastidores e dou alguns spoilers para vocês dos projetos que estão para vir. Mas agora chega de papo e vamos aprender. Então, quem optar em receber o kit de confecção, os feltros vão assim, ele já vai todo estampadinho. Aqui a única diferença é que eu já fiz a estruturação do feltro, já fiz o tratamento. Quem ainda não sabe como que faz esse tratamento, eu vou deixar aqui o link do vídeo para vocês assistirem depois como que eu faço por aqui. E os cabelinhos, eu já estampei eles aqui nos feltros que eu vou usar, nas cores, né, que eu vou usar para fazer o cabelo, mas o kit de estampa e o arquivo digital acompanha os moldes em PDF para vocês conseguirem recortar na cor do cabelinho que vocês quiserem, tá? Aqui eu fiz só algumas opções, mas quem quiser ele já estampado assim, porque já pula uma etapa, né, não precisa recortar o molde no papel e passar ele pro feltro, é só recortar aqui. Só me chamar que eu também consigo fazer essa parte para vocês, tá? Só que aí essa parte aqui da estampa dos cabelinhos é um valor separado do kit de confecção, tá? E ele também, quem adquirir no arquivo digital, já vai o molde dos cabelinhos também, são 8 tipos de cabelinho. Aí vocês podem escolher as cores que vocês querem dos cabelos. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou recortar na margem aqui as páginas e as roupinhas aqui também. Eu vou cortar bem rente, tá? Eu não vou deixar margem aqui. Aqui nas menininhas, eu vou recortar deixando uma margem bem pequenininha aqui na lateral. Vou cortar todas. E aqui também, cadê? Nessa parte aqui, eu vou tirar essa parte branca. Então, vou recortar deixando uma margem aqui na lateral e vou recortar essa parte aqui branquinha. E os cabelinhos aqui, eu recorto, eu vou tirar essa parte aqui da estampa, tá? Pra ficar só o feltrinho certinho. E nos cabelinhos a gente vai precisar dessas cores também pra fazer a parte de trás do cabelo, a parte do forro. Prontinho, tudo recortado, eles vão ficar assim. Aqui as menininhas eu recortei bem rente e peguei um feltro pra fazer de fundo. Aqui eu tô usando caramelo Havaí. Nessa daqui eu tô usando o Nude Capri. E esta daqui, que já está pronta, eu usei o marrom atrás. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai deixar elas assim, lindas e maravilhosas. Então aqui o cabelinho também recortei. Eu só fui, ó, tirando a parte preta do desenho, né? Quem optar em adquirir o cabelinho assim, é só recortar tirando a linha preta. E esses daqui vão ser as cores que eu tenho disponível, tá? São 8 modelos de cabelinho, então vão 8 cores. Eu só não consigo fazer no preto, porque no preto, no feltro preto, não pega a sublimação. Mas eu faço outras cores, igual aqui eu fiz no caramelo Havaí, no amarelo, no vermelho. Aí quando vocês forem adquirir, eu mostro pra vocês as cores que eu vou ter disponível no momento da compra. Aí aqui são as roupinhas, eu deixei uma margenzinha. Aqui os sapatinhos. Aí aqui essa parte que vai ser a parte do espelho, eu recortei aqui o meio. E esse daqui é um acrílico, ó. Aquele acrílico espelhado. Esse eu ainda não tenho disponível na loja, mas se você estiver assistindo esse vídeo e eu já tiver ele disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas agora que eu estou gravando o vídeo, eu ainda não tenho disponível. Esses aqui também são as páginas, né? Refilei certinho aqui. E esse daqui é pra gente fazer a alça. Então eu vou começar aqui, ó, pela alça, que é a parte mais fácil. Então eu vou tirar tudo aqui e vou mostrar como que a gente vai fazer essa parte. Então aqui são as duas alças, é bem facinho, ela já tá no tamanho certinho. Eu só vou juntar aqui, ó, dobrar o meio e passar uma costura nessa parte que tá aberta. Subo e vou passar aqui nessa outra lateral também, pra deixar ele fechadinho assim. Se vocês quiserem, pode passar um pouquinho de cola, gruda e depois vai costurar. Vou fazer isso com as duas. A alça costurada vai ficar assim, é bem facinho. Aí aqui, agora, eu vou fazer as menininhas. Deixa isso aqui. E pra montar todas elas, é o mesmo esquema. Eu vou usar o ímã pra montar, mas eu vou mostrar pra vocês também quem quiser montar de outro jeito. Aqui, eu tô usando esse ímã maior, é o de ímã de neodínamo. Eu vou colocar o nome aqui. Esse daqui é o de 10 milímetros. E eu também uso o menorzinho. Vou usar os dois. Então esse é o de 10 e esse é o de 5. Opa, olha como ele é forte. Vou usar os dois tamanhos para fazer esse projeto. Aqui no corpinho delas, eu vou colocar esse maior. E nas roupinhas, eu vou colocar esse menor. Aqui, como eu já fiz uma, eu vou colocar o ímã sempre do mesmo jeito,
pra roupinha encaixar em todas elas, porque no projeto vão as 3 menininhas, tá? Os 3 tons de pele. Então, como que eu vou fazer? Essa daqui eu já fiz, eu vou mostrar como que vocês vão fazer a partir da segunda, porque aqui na primeira é só colocar um ímã aqui, vir com outro, ver qual o lado que ele tá atraindo, né? Porque tem um lado que ele espelhe. Aí eu vi que ele encaixou aqui, é só virar e colocar ele aqui de baixo. Porque aí eles vão, os dois aderir. Então, recapitulando, eu vou pegar um ímã desse maior e já vou colar ele aqui atrás, dentro do corpinho dela. Venho com outro ímã, coloco aqui em cima pra ver certinho, e coloco aqui centralizado, né? Vou ver certinho o lado que tá a aderência do ímã, porque ele tem um lado positivo e um negativo. Eu vi que ele grudou desse lado, então eu sei que ele tem que ficar assim, ó, virado. Se ele aderiu aqui, eu vou virar e vou colar ele aqui. Porque a hora que eu vim com o meu ímã menor, ele vai aderir nos dois, ó. Ele vai grudar aqui e vai grudar aqui, do mesmo lado. Igual eu fiz com esse daqui, ó. Ele gruda aqui na roupinha e gruda no sapato, tudo do mesmo lado. Porque senão, se eu coloco ele aqui do lado errado, ele em vez de aderir um no outro, ele vai expelir, tá? Então se você não entendeu muito essa parte, volta o vídeo, porque é bem facinho. Depois que eu fizer a primeira, igual essa daqui já tá pronta, eu venho com o meu ímã maior, vou grudar um aqui e o outro aqui, certo? Aí agora é só vir com essa menininha aqui, colocar ela aqui, ó, e soltar o ímã aqui. Porque eu sei agora que ele tá no lugar certinho. Só que esse ímã é muito forte. Então a gente tem que fazer um de cada vez, ó. Coloca aqui. Soltei um aqui. Passa cola. E gruda já ele aqui. Aí o outro tá aqui. Passa cola. Pega daqui e vai colar assim, ó. Ele vai deitar lá. Então tira ele daqui e já gruda ele aqui, ó. Olha, aqui pra ver se tá certinho na roupa. E a gente vai colar mais um aqui no pé. Então gruda aqui, ó, no pé da menininha que já tá pronta. Passa, cola. Não coloca o ímã muito na beiradinha, porque a gente ainda vai costurar. Ele tá aqui, pega ele daqui e tomba. Essa parte aqui que tá pra cima que a gente vai colar lá. Então a gente vai fazer assim com ele. Então tira daqui e cola aqui. Porque aí eu sei que a minha roupinha, ó, vai fixar e o meu sapatinho também. Aí aqui pode até ajeitar, ó. Pra ele ficar certinho. Não ficar parecendo pé. Ó. Aí vai ficar certinho. Aqui tá muito pra cima também. Então é só eu vir, ó, descer um pouquinho o ímã aqui. Que aqui na frente já fica certinho. E eu vou fazer isso com as duas. Depois que eu colocar aqui certinho o ímã, eu venho, passo cola aqui atrás. E vou grudar aqui no feltro, que eu escolhi pra ser a parte de trás. E a gente vai fazer a costura aqui na beiradinha, pra ela ficar assim, ó. Aí aqui fica a parte de trás, aqui a parte da frente e aqui tem os ímãs. Eu vou costurar essas duas aqui. E quem for fazer com velcro, eu deixei aqui até branquinho, pra quem quiser fazer com velcro também, o velcro não aparecer tanto. Aqui você vai recortar um pedacinho do velcro, vai costurar, tanto aqui, nessa parte, quanto aqui. Aqui eu aconselho que seja com ímã, pode ser 2 ímãs menores. Mas aqui eu aconselho que seja com ímã, porque o espaço é muito pequenininho pra colocar velcro. E aí você costura aqui os 2 velcros, aqui coloca o ímã, e depois que tiver tudo costurado, passa cola, coloca aqui e faz a costura. E aqui estão as 3 menininhas, elas ficam assim, a parte de trás. O mesmo esquema da família terapêutica, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, que eu fiz mais ou menos assim, a família terapêutica. Então agora, depois que elas já estão prontinhas, e eu sei aqui, ó, que o meu ímã, ele vai aderir nas 3, que a gente montou daquele jeitinho, igual o sapatinho. Aí agora eu venho aqui com as roupinhas e vou colocar, o ímã aqui na parte de trás da roupinha. Então, eu vou encaixar elas aqui e vou fazer o mesmo esquema, ó. Eu coloco um ímã aqui, na roupinha eu vou colocar o menor e vou grudar ele aqui, ó. Só passar uma cola, colocar no feltro que vai ser o verso. E eu vou fazendo isso com todas. Sei que ele tem que ficar aqui. Aí eu vou passando uma colinha. E vou fazendo isso com todas as roupinhas. Eu pego um ímã, coloco aqui. Quando a camiseta e a parte de baixo eu coloco 2, né? Aí eu venho aqui, onde que eu quero que fique a minha cintura. Seguro o ímã. Camisetinha. E aqui é só ir colocando o feltro de fundo. O vestido, eu coloco só o ímã na parte de cima. Coloco o ímã aqui. Encaixa aqui certinho. E vou fazer a mesma coisa. Cola aqui e vou colocar um feltro de fundo pra eles ficarem assim, ó. Aqui dentro tem um ímã.
e ele adere bem aqui, ó, não cai. O sapatinho é a mesma coisa, é só colocar um ímã aqui. Pego o sapatinho, seguro e vou colar o ímã aqui. Vou fazer isso com todas. Uma dica para quem tiver com dificuldade de colocar o ímã aqui da roupinha é fazer pela parte das costas. Então vira ela de costas, coloca aqui a roupinha, também virada, né? A estampa aqui pra frente. E aí você vai soltar o ímã aqui, ó. Aí ele vai ficar no lugar certinho. Aí você vem, passa um pouquinho de cola e solta o ímã lá no lugarzinho que ele tem que ficar. E aí sim, você vem e coloca o seu vestidinho no feltro que você vai costurar. Aí aqui pode passar cola, pra depois você ir costurar. Aí aqui, ele vai ficar com o ímã do lado certinho. Que aí fica mais fácil. O sapatinho é a mesma coisa, coloca o ímã aqui na parte de trás. Primeiro coloca o sapato, né? Coloca ele aqui, olha aqui certinho pra ver se a estampa tá tampando o pezinho. Coloca um pouquinho de cola aqui e solta o ímã aqui, que ele também já vai ficar certinho na hora que for aderir. Prontinho, tudo costurado, fica bem bonitinho, ó. Nesses aqui eu coloquei feltro branco, porque eu deixei a bordinha. No vestido, como eu cortei rente, eu coloquei uma cor que seja mais parecida com a parte da frente do vestido. Mas aqui também é opcional, tá? Aí as menininhas também já estão com velcro, com o ímã. E aqui a gente consegue já colocar as roupinhas nela, ó. Que bonitinha. Aí ela vai ficando assim. Agora a gente vai fazer a parte do... Ah, aqui os sapatinhos também, todos prontos. Agora a gente vai fazer a parte do cabelinho. Eu vou fazer aqui 2 modelos, mas o restante são todos iguais, tá? É sempre o mesmo processo. Aqui o meu feltro também já tá tratado, tanto a parte da frente aqui, que era da estampa, quanto a parte que eu vou usar de fundo, tá? Então aqui é bem facinho. Vocês vão pegar essa parte aqui, que é a parte de trás do cabelo, vão colar aqui numa parte de feltro da mesma cor que vocês escolheram para fazer o cabelo e vão costurar aqui. Essa outra parte aqui, que é o cabelinho curtinho também. Passa a cola aqui, olha o lado certo do feltro. Aqui. E costura toda essa parte de trás, as duas. Parte de trás do cabelo costurada, a gente vai refilar aqui. Eu falei nas duas porque eu tô fazendo esses dois, né? Mas vocês vão fazer o mesmo processo em todos os cabelos. Vai refilar aqui, aí vai vir com a parte da frente, encaixar aqui e vai costurar. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de costurar aqui pela parte de trás, porque eu passo bem certinho em cima da costura que eu havia feito. Mas quem quiser costurar aqui pela frente também, fica à vontade, tá? Vocês vão fazer isso com todos. Aqui eu vou recortar e depois vou costurar. O único que vai ser um pouquinho diferente vai ser nesse formato aqui do cabelo, que é o cabelo número 3. Porque aqui, a hora que a gente for essa parte de costura, né? Aqui no forro, e a hora que a gente for costurar a parte da frente do cabelinho, a gente vai passar a costura aqui. Essa parte aqui do cabelo, né, como se ele tivesse amarrado, vai ficar pra fora, e a gente vai costurar essa parte aqui. Só isso que muda, o restante é igualzinho. Então eu vou recortar aqui e vou costurar. O outro cabelinho aqui, ó, mesma coisa, tá? Recorta essa parte, costura no feltro atrás, de base, e depois pega essa parte e coloca aqui. Pro nosso cabelo virar um bolsinho. Ele vai ficar assim, ó, pra cabecinha da menina encaixar aqui. E ela ir trocando de cabelinho, tá? Então vou fazer os outros cabelos aqui, mas é só isso. Recorta a parte que vai ficar aqui atrás da cabeça, costura no feltro de base, que é a mesma cor, refila, pega a franja e costura aqui em cima. Vai costurar só a parte de cima, tá? Não costura nem essa pontinha e nem essa outra parte aqui, só aqui, ó, o topo da cabeça. Cabelinhos prontos, aqui estão só alguns, eu não terminei todos, mas só pra mostrar pra vocês. Esse daqui eu coloquei só um pedacinho de feltro aqui, pra ficar parecendo que é o lacinho do cabelo dela. Então aqui a gente vai encaixar as menininhas, ó, pra elas ficarem com os cabelinhos. Olha que coisa mais fofa. Ó, aí encaixa em todas o mesmo cabelinho. Olha que coisinha mais bonitinha. E aí vão ficar assim. Agora a gente vai fazer o chapeuzinho. É bem facinho também, é o mesmo esquema aqui do cabelinho, ó. É só pegar um feltro, colocar ele atrás e costurar só aqui, ó, na lateral, em cima e aqui na outra lateral. E aí ele vai ficar esse bolsinho. São 2 modelinhos de chapéu. Eu tenho esse com a faixa marrom e esse aqui. Então eu vou costurar esse pra ficar com 2 chapéus. Deixa eu pegar aqui um feltro. Esse eu vou colocar esse daqui. Então aqui, ó, eu recorto, separo, né, essa parte. E agora eu só vou costurar dessa ponta, subo e costuro só até aqui. Depois é só refilar. E o chapeuzinho fica assim. Eu recortei já aqui a parte de cima. E aqui embaixo também é só acompanhar a estampa. Aí ele vai ficar assim. Aí dá pra colocar também
Opa, em todas as menininhas. E aqui eu tô usando o feltro tratado na parte de trás também, tá? Então, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a parte do corpo do projeto. Então, aqui eu vou começar por todos que tem o cabidinho, essas duas, e esse aqui do sapatinho. Aqui eu vou precisar de plástico cristal. Se por um acaso vocês forem fazer o projeto utilizando velcro aqui, o que vocês vão fazer? Pega aqui a roupinha, vai colocar aqui, ó, na distância certinha, e vai colocar um velcro aqui também. Então vai ter um velcro aqui pra colar lá na menininha, e um velcro aqui na página, para depois vocês guardarem aqui as roupinhas. Como eu fiz com o ímã, eu vou utilizar o plástico cristal e vou fazer um bolsinho para encaixar as roupinhas. Então aqui é bem facinho, ó, eu já até fiz esse primeiro. A gente vai precisar de uma faixinha, aqui eu peguei na largura da página, né, um pouquinho mais larga que a página, e eu fiz com 1,5 de altura. Aí aqui, o que a gente vai fazer? É só costurar aqui na beiradinha. Vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Aqui na parte do meio não precisa, tá? Porque aí o vestidinho eles vão encaixar certinho. Aí é só encaixar ele aqui, que ele já fica preso na página. Para fazer a parte aqui do sapatinho e dos acessórios, é o mesmo esquema. O que vai mudar é que eu coloquei aqui um plástico mais largo, aqui eu coloquei ele com 2 centímetros. Aí eu coloquei ele aqui, ó, em cima da minha estante, deixei aqui bem alinhado, costurei aqui toda essa parte de baixo e aqui a parte de cima. Depois que eu costurei, eu coloquei aqui os sapatinhos e só fiz uma costurinha, nem cheguei até o final aqui, só fiz uma costurinha aqui pra ficar melhor na hora de colocar o sapatinho, pra esse bolsinho não ficar vindo pra frente. Aqui embaixo, na parte dos acessórios, eu vou só pegar uma faixa mais larga de 5 centímetros, colocar ela aqui, próximo ao final da página, mas não rente. Pode usar até essa linhazinha mais escura aqui como referência. Vou colocar ela aqui, costuro essa lateral, a parte de baixo e aqui a parte da outra lateral. Que aí já vai virar um bolsinho para guardar o chapéuzinho aqui também. Então eu vou fazer essa parte da costura e essa parte da costura. Aí eu venho mostrar como que a gente vai fazer o dos conjuntinhos. Vou dar uma dica para você que quer cortar o plástico cristal e deixar ele retinho e não consegue. Eu uso régua, cortador circular e a base. Mas como que eu faço para conseguir cortar tudo certinho? Eu uso fita durex, essa transparentinha. Eu coloco aqui o meu plástico na marcação. Aqui eu já cortei um lado, então já tem um lado retinho. Mas quando ele não tiver, é só você encaixar ele aqui certinho e colar as extremidades do plástico cristal com a fitinha transparente aqui na base. Deixa eu dar um zoom para ver se vocês vão conseguir enxergar. Então, esse lado aqui, ele já tá reto, porque eu já havia feito o corte. Mas aqui ele não tá, ele tá tortinho. Então, agora, como ele tá preso aqui na minha base, eu venho com a minha régua, coloco aqui, ó, na linha certinha, passo o cortador circular, vai tirar essa parte e ele vai ficar retinho. Se esse lado aqui tivesse torto também, era só vir aqui com a régua, acertar e passar o cortador circular. Eu coloco o durex aqui, porque aí ele não fica saindo. Porque se eu coloco ele solto e fico tentando encaixar, ele fica escorregando. Aqui não, ele fica presinho e todos os seus plásticos cristais vão ficar todos com as extremidades retinhas. Costuradinho vai ficar assim. Aqui essa parte de baixo fica como se fosse um bolsinho. E aqui eu consigo colocar o chapéuzinho dela. Aqui eu também já costurei todos do sapatinho. Aí fica aqui pra encaixar. Lembrando que eu tô fazendo assim com plástico cristal, porque eu utilizei aqui o ímã, tá? Quem for fazer com o velcro, é só colocar um pedacinho de velcro aqui. E o velcro que vai colocar lá no corpinho da menininha, ele já vai servir pra prender aqui na página. Mas eu aconselho a fazer pelo menos a parte do sapato com ímã. Porque, olha aqui quem chegou. Eu aconselho a fazer pelo menos a parte do sapato com o ímã. Porque é um espaço muito pequenininho pra... Olha aqui. A situação... Oh, dá licença. Mas eu aconselho a fazer pelo menos essa parte aqui de baixo do sapatinho com o ímã, porque o espaço aqui pra costurar, ele é bem menor. Ou deixa aqui mais largo, né? Em vez de cortar fazendo essa curvinha, corta ele mais retinho aqui, que aí vai caber um velcro nessa parte do sapatinho. Aqui na página dos cabelinhos, eu já costurei, então eu coloquei duas faixas, assim, ó, de 5 centímetros do plástico cristal, uma em cima e uma embaixo, pra poder ficar mais fácil pra encaixar os cabelinhos aqui. Porque aí a criança consegue encaixar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas se vocês quiserem colocar um plástico cristal aqui em formato de bolso, também fica super legal. É só cortar aqui, né, o plástico inteiriço na largura que vocês quiserem, acharem que fica melhor o bolso, costura na lateral, a parte de baixo e aqui na outra lateral. Mas eu recortei duas faixas de 5 centímetros, posicionei elas aqui na página e só costurei as duas laterais. Aí o cabelinho ele vai ser encaixado assim. E aqui a pontinha da franja pode ser usada para encaixar, ó, e o cabelinho não cai. Aqui na página dos conjuntinhos, eu fiz o mesmo esquema lá do cabelinho. Coloquei uma faixa aqui,
Primeiro eu coloquei as roupinhas, né, aqui certinho no cabide. Depois eu coloquei uma faixa aqui de 5 centímetros, costurei as duas laterais. Aí aqui eu vi o espacinho que tava as roupinhas e passei uma costurinha bem pequenininha aqui no meio, eu nem atravessei o plástico todo. Só pra deixar mais firme esse plástico, pra ele não ficar caindo aqui pra frente, né? Então aí eu coloquei uma faixa aqui em cima, pra prender os conjuntos de cima, e uma faixa aqui embaixo, pra prender esses conjuntinhos de baixo. Mas é bem facinho. É uma faixa larga, de 5 centímetros, um pouquinho maior que a página. Coloca aqui, respeitando, né, sempre o espaço aqui do cabide, costura essa lateral e a outra lateral. E depois passa só uma costurinha aqui no meio, só para o plástico não cair para frente. E aí a página vai ficar assim. Nesse pedaço menor, onde vão ficar as menininhas, eu fiz a mesma costura, né? Peguei uma faixa de 5 centímetros, primeiro eu coloquei elas aqui pra ver a certinha distância, né? E eu queria que os bracinhos delas ficassem aqui, encaixadinhos para elas não caírem. Então eu coloquei elas, vi onde que ia ficar aqui o espaço do bracinho, peguei uma faixa de 5 centímetros, posicionei e costurei só nas laterais. Então aqui ó, elas entram e saem. É praticamente como se fosse um bolsinho, só que ele não tem essa parte de baixo costurada, tá? Então é só uma faixa que eu costurei as duas laterais. Aí vai ficar assim a parte onde que vai ficar as menininhas. Agora nós vamos fazer a página da penteadeira. Aqui para fazer o espelhinho, eu vou utilizar esse acrílico. Ele é um acrílico espelhado, ele é bem parecido com o espelho tradicional, mas ele não corta e não quebra. Mas quem não tiver disponível esse acrílico, pode usar o papel alumínio para fazer uma referência a esse espelhinho. É só recortar um pedaço de papel alumínio, coloque em cima um pedacinho de plástico cristal, vai recortar esse papel alumínio com plástico cristal aqui do tamanho da nossa moldura do espelho, vai colocar aqui na página e já vai costurar direto os dois juntos, né? Porque como ele não é alto, já dá pra recortar tudo junto. Eu vou utilizar esse acrílico para fazer o nosso espelhinho. Para fazer a colagem, tanto do espelhinho em acrílico quanto o de papel alumínio, eu uso essa cola, é a B7000, eu tenho disponível ela na loja, e ela tem esse bico fininho, e a tampinha dela é uma agulha que ela é de anti-entupimento. Então agora eu vou pegar aqui, vou medir certinho onde que eu quero que fique o meu espelhinho. Aqui eu já até deixei escrito, mas no projeto original eu tirei a escrita e coloquei uma moldura, para ficar mais fácil para vocês identificarem onde que vocês vão colocar o espelhinho. Aqui eu tô tirando o plástico da parte de cima, para ficar mais fácil, para passar a colinha aqui na estampa e colar aqui em cima. Então eu vou ajeitar tudo aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu já arrumei aqui o plastiquinho para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver. Tem já aqui a marcação onde a gente vai colocar o acrílico e eu vou colocar essa parte aqui em cima para poder tampar as extremidades aqui do acrílico, né, do nosso espelho fake, e também para fixar ele aqui na página. Então passa um pouquinho de cola aqui na parte de trás do acrílico. Coloco ele aqui, ó, centralizado. Depois no molde eu vou fazer um quadradinho pra ficar mais fácil pra vocês encaixarem. E ele ficar retinho, ó. Fixou aqui. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui na moldura pra encaixar aqui. Passa só um pouquinho, tá? Pra não extravasar a cola pra fora, porque a gente ainda vai costurar. Então aqui a cola é mais pra ajudar. Então passa só um pouquinho aqui na beiradinha. Ó, passei cola, aí eu venho e vou colocar aqui, ó. Espera a cola fixar um pouquinho, aí depois que ela ficar presinha aqui, a gente vai passar uma costura aqui nessa parte de fora, tá? Toma cuidado pra não vir aqui, ó, muito pra dentro, pra não pegar no acrílico e não quebrar a agulha da sua máquina. Vai passar bem na beiradinha aqui, ó. Repara que eu até deixei uma bordinha branca, que é nessa parte que eu vou passar a costura. Então vou esperar secar aqui um pouquinho a cola e já vou costurar toda essa volta do nosso espelhinho. Espelhinho costurado, ele vai ficar assim, ele fica bem presinho, ó. Não corre o risco de soltar, tá? Porque ele tá aqui, ó, dentro do feltro. Aí eu só costurei a volta aqui na beiradinha. Agora eu vou colocar aqui os elementos que acompanham, que é um cremezinho, um perfume, a maquiagem e tem 2 batonzinhos, ó. Tem outro lado do batom. Aqui, ele vem assim. Aí aqui eu já coloquei a parte de trás pra ele ficar assim, ó, na tampinha. Aqui eu costurei ele muito na beiradinha. Esse eu vou costurar ele antes de recortar. Esse daqui eu recortei antes. Então eu vou mostrar como que eu vou fazer com esse, pra vocês colocarem aqui também. Aqui a interação pode ser feita com ímã, com velcro, mas eu gosto muito do plástico cristal. Então eu vou fazer um bolsinho aqui também, ó. Aí a criança consegue tirar e colocar aqui do bolsinho.
Então aqui é bem facinho também, eu recortei um plástico cristal com 2 centímetros. Vou escolher aqui onde que eu quero que fique meu bolsinho. Vou costurar aqui a lateral, a parte de baixo e aqui em cima. E eu também vou fazer uma costurinha aqui pra separar, pra eles encaixarem melhor. E aí eu vou mostrar como que eu vou fazer pra costurar o batonzinho. Costurei já o bolsinho, ele vai ficar assim. Eu escolhi colocar ele nessa faixinha aqui, porque aqui, independente do lugar onde a criança colocar os itens que são maiores, não vai pegar na parte do espelho. Mas aí vocês podem ir testando a altura e pode escolher, tá? Onde vocês vão querer colocar, se vocês forem fazer assim, do jeitinho que eu fiz com o plástico cristal. Agora a gente vai fazer o batonzinho. Ele é bem facinho, eu tenho um pedaço aqui, ó, de feltro que já tá tratado também. Eu vou recortar aqui essa parte de cima, só que eu recorto deixando uma margem. Aí eu coloco aqui e vou costurar bem... Opa, deslocou. E aí eu vou costurar bem rente ao desenho aqui, ó. Só que essa parte de baixo aqui eu não costuro, porque ele vai virar um bolso. Então eu costuro a parte de cima e a parte do lado. Essa parte aqui de baixo não. Essa outra parte aqui eu vou pegar um outro feltro, colocar atrás e costurar toda a volta. As duas peças costuradas vão ficar assim. Aí agora aqui a gente é só recortar rente a costura, tomando cuidado só pra não cortar a linha, né? Aqui a parte de cima. Agora eu vou recortar aqui a parte de baixo. Batonzinho costurado, ele vai ficar assim, com forro. E aqui o forro vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Aí ele fica assim, ó, de abrir e fechar. E depois é só colocar ele aqui, ó. Esses daqui eu não vou colocar forro neles, porque eu fiz o tratamento, ó, bem durinho. Então eu vou deixar eles assim. Mas se vocês quiserem também pode colar eles em um outro feltro e costurar toda a volta. Aí ele fica assim. E agora eu vou passar só uma costurinha aqui, ó, pra deixar mais firme esse plástico cristal. Na verdade, eu acho que eu vou passar só uma aqui no meio, que ele já fica firme. Passei só uma costurinha aqui no meio e essa parte também já está prontinha. Agora a gente vai fazer a parte da montagem aqui da nossa pastinha guarda-roupa. Então, como que eu vou fazer? Aqui, a capa e a contracapa. Aí aqui na contracapa eu já coloquei aqui a marca do meu ateliê. Se você for adquirir o arquivo digital ou o kit de confecção e você quiser que eu coloque essa logo pra você, ou escrito, ou a logo mesmo, me chama antes de, depois que você finalizar a compra, que aí eu incluo antes de te enviar, tá? Então tem aqui a capa e a contracapa, e aqui estão as páginas. Essas duas aqui, elas ficam pra baixo, que elas vão dobrar assim, pra cima. Então, essas daqui deixa ali por enquanto. E aqui vocês podem escolher a ordem que vocês querem, tá? Eu quero que o meu livro abra assim, ó, a minha pastinha, né? Eu não tô acostumada a falar livro. Eu quero que ela abra assim. Então, eu vou escolher aqui as páginas que eu quero que fiquem aqui, assim que eu abrir o livro. Aí, então, eu vou colocar o vestido e aqui eu vou colocar o conjunto. E o que eu vou fazer aqui? Agora, a base de corte, ela é muito importante nessa etapa do processo. Deixa eu pegar a minha menorzinha aqui, que essa maior, ela tá em polegadas. Essa daqui, ela tá em centímetros. Então, aqui, eu vou deixar tudo alinhado para o vãozinho aqui entre elas ficar com 1 centímetro, ó, de distância. Porque eu faço a união das páginas com plástico cristal, porque eu gosto que fica transparentinho assim. Mas se vocês quiserem colocar com feltro, fica à vontade, tá? Aqui é bem opcional. Então eu vou pegar aqui um pedacinho de plástico cristal. Não, eu não vou colocar, eu acho que eu vou colocar em tudo ou não? Eu acho que eu vou colocar em tudo. Deixa eu cortar um pedaço maior aqui para passar a medida certinho para vocês. Então aqui, ó, eu cortei pedaços de plástico cristal com 3 centímetros de largura e 23 de altura, tá? Que eu vou fazer a união aqui das minhas páginas. Então, como que eu faço? Eu vou pegar aqui, eu posso até já passar uma colinha, mas sem passar nas extremidades, porque a gente ainda tem as outras partes, né, pra unir. Então, passa um pouquinho de cola aqui, deixa eu tirar todo mundo daqui, fica mais fácil. Passa um pouquinho de cola aqui, sem passar muito na beiradinha, que a gente ainda vai costurar. E eu vou centralizar aqui, ó. Eu não coloco nada entre as páginas, tá? De enchimento, nada. Porque eu trato elas, deixo elas bem firmezinhas. Então, eu não acho que tem necessidade de colocar algum estruturador aqui no meio. Mas se vocês quiserem colocar, também fica à vontade, tá? Vou tirar os vestidos. E vou passar uma colinha aqui também. Aí aqui, se na hora do corte vocês deixaram sobrar um pedacinho, agora é a hora de refilar aqui certinho, pra na hora que a gente for fazer a montagem ficar tudo retinho, tá? Ó, prontinho. Aí agora o que eu vou fazer?
eu vou pegar o meu plástico que eu cortei aqui, vou colocar dentro de um dos lados. Vou deixar bem retinho, ó. Por isso que aqui a base de corte ela é importante. Eu vou usar ela aqui como esquadro da minha página. Deixa eu ajeitar aqui no vídeo pra vocês verem. Ó, eu tô usando a parte aqui de baixo pra deixar tudo alinhadinho, aqui na lateral também. E eu vou deixar aqui, ó, só um pouquinho pra dentro. Porque depois eu tenho que deixar 1 centímetro aqui pra fora. Ou meio centímetro. Acho que eu acredito que eu vou deixar meio centímetro. Não precisa nem deixar 1 centímetro inteiro. Mas eu vou colocar aqui, ó, de um jeito que sobra espaço para depois eu colocar a próxima página aqui, ó. E vai sobrar só um pedacinho de plástico cristal aqui, que é só para dar um movimento de abre e fecha. Então, depois que eu encontrar aqui, ó, o espaço certinho, eu venho com a minha cola. Pode ser cola universal também. Deixa eu virar aqui, vai ficar mais fácil para passar a cola. E vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Opa, que saiu tudo do lugar. Mas, ó, passa um pouquinho de cola aqui. Não precisa ser muito também, que é só pra ficar no lugar, porque eu vou passar uma costura aqui agora. Então, ajeita tudo aqui de novo. Encaixa o plástico. Tenta deixar a mesma distância aqui, ó, de cima e de baixo. Se vocês quiserem fazer da largura aqui também, pode fazer. Ó, grudei aqui. Aí, espera um pouquinho. E depois a gente vai passar uma costura só em cima aqui de onde tá o plástico. Se o seu plástico vier até aqui o finalzinho da página, vocês vão deixar um pedacinho aqui, ó, dessa parte sem costurar. Então, vai começar a costurar daqui, desce e para aqui, tá? Não costura até o final, porque depois ainda tem página que vem aqui pra baixo e tem página que vai pro lado. Então, não costura até o final. Eu vou passar uma costura só em cima de onde que eu coloquei o meu plástico. Costurei, ele vai ficar assim. Aqui, ó, eu fui acompanhando a costura que eu já tinha feito no plástico, tá? Pra ficar tudo juntinho. Aqui eu deixei cair um pouquinho de cola, mas depois é só passar o algodão com álcool que ela sai. Então, aqui eu já fiz a união onde vai ser essa página aqui, certo? Aqui, que depois ele vai fechar aqui. Agora, eu vou fazer essa outra lateral aqui, que eu vou colocar os meus sapatinhos. Então, esse pedaço aqui pode reservar. E agora eu vou colocar mais um aqui, porque vai ser onde eu vou colocar os meus sapatinhos aqui. Só que aqui eu não tenho a parte de trás. Aqui a parte de trás é a minha contracapa. Aqui eu não tenho. Então, eu vou utilizar esse feltro aqui. E depois eu vou deixar aqui na tela pra vocês o nome dessa cor que eu utilizei, tá? Então, aqui eu vou pegar um pedaço de feltro que cubra certinho aqui. E vou cortar ele do tamanho dessa página aqui. Já pode deixar tudo do mesmo tamanho. Então, vou precisar pra essa, que é a do sapatinho. Vou precisar também pra do cabelinho, que vai ficar do outro lado, pra vocês já irem cortando, tá? Então, aqui eu vou precisar de duas. E também vou precisar pra essas duas menores. Então, é só colocar aqui, ver o tamanho certinho e recortar. Ah, e o feltro, de preferência, tratado, tá? Porque ele fica mais firme. Prontinho, ó. Já cortei o feltro, que vai ser o fundo das minhas páginas. Aqui, se vocês quiserem colocar duas cores também, ou colocar branco, aqui é opcional, tá? Cor do fundo. Então, agora, a gente vai fazer essa parte aqui da lateral. Então, tá aqui, onde a gente tinha colocado, e eu vou colocar a próxima aqui, ó. Aí ela vai dobrar assim. Então, eu pego meu plástico cristal, vou encaixar ele aqui, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Coloco aqui, centralizo bonitinho, veja a altura que tá esse daqui. Deixo todo mundo retinho. Passo uma colinha e vou passar uma costura aqui, ó. Lembrando que tem que deixar espacinho nas duas pontinhas, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui. Eu já colei o feltro rosa nessas partes, que são o cabelinho, sapato, a parte da penteadeira e a parte onde vai ficar as menininhas. Que essas aqui não tem o fundo, né? Então, eu coloquei esse rosinha, mas aqui é a cor opcional. Aqui, o vestidinho, eu colei na capa e coloquei um plástico aqui, ó, do meu lado esquerdo, tá? Naquele mesmo esquema. E aqui, onde tá escrito meus conjuntos, e a parte de trás, a contracapa, né, do nosso projeto, eu coloquei o plástico cristal dos dois lados. Agora, eu vou colocar um aqui embaixo e outro aqui embaixo. Mesmo esquema. Cortei ele aqui com 1,5 cm, é isso? Não, 3 centímetros de largura e com 18 de comprimento. Então, mesma coisa. Vou colocar ele aqui, passo uma colinha só para ele não fugir e costura só a parte do plástico cristal. Vou colocar um aqui e um aqui, para depois, então, a gente unir essas partes e colocar a nossa alcinha. Plástico costurado, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui, meu conjunto, que é a parte de trás do projeto, tem plástico dos dois lados e embaixo.
aqui, que é o meu vestido e a capa, tem plástico só do lado esquerdo e embaixo. Aqui não tem, porque a gente vai unir com esse daqui. Parece que vai dar tudo errado, mas não vai. Vou dar até um spoiler aqui, ó, de um outro projeto que eu fiz desse mesmo jeitinho, ó. Então tem o plástico aqui e aqui, ó, também tem plástico. Então é esse mesmo esquema de fechamento, ó. Depois ele vira uma maletinha. Esse daqui, quando ele estiver liberado, acalma o coração que eu coloco aqui, mas vamos voltar pro foco, que é esse daqui. Só pra mostrar pra vocês que vai dar tudo certo. Então agora que a gente já colocou todos os plásticos aqui, eu faço essa primeira costura pra ficar melhor na hora que a gente for com tudo isso daqui lá pra máquina. Então agora a gente vai colocar a alça. Então são essas duas alcinhas aqui, que eu vou colocar uma nessa parte e outra nessa parte. Por isso que aqui, ó, a gente deixa aberto. Como que eu vou fazer pra colocar a alcinha? Deixa eu cortar um pedaço aqui que ficou sobrando, só pra ficar um acabamento bonitinho. Aqui, ó, eu pego ela, deixo ela viradinha pra mim e vou torcer assim, ó, pra essa parte aqui da frente ficar virada pra mim, ó. Então é só virar. Dedão segura e ele continua na frente. E aqui ela vai fazer um arco. Assim. Certo? Vou fazer isso com as duas. Como aqui o feltro tá tratadinho, ele já fica marcado. Faz isso com as duas. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, uma em cima da outra, bem retinho. Acha aqui o meio da página. E eu vou colocar ela aqui centralizando. Ó. Aqui você pode fazer alça com viés. Pode fazer alça com o feltro que a gente tá usando para fazer a parte de trás aqui. Pode utilizar a alcinha que vocês quiserem, tá? Pode fazer sem alça também, se quiser. Aí aqui é bom, ó, porque tem essa marcação da própria estampa que fica mais fácil para conseguir centralizar. Achei aqui, vai lá e passa uma costura. Agora pode passar uma costura nessa parte de cima inteira. Costurou esse, vem com a outra parte, dá uma virada e vai colocar a outra alça aqui, para elas ficarem certinho, tá? Então é só encaixar aqui depois e passar a costura também. Aí pode passar a costura inteira. Prontinho, a alça costurada. Aqui eu esqueci de falar, eu não vou colocar fechamento nele, tá? Mas quem quiser colocar fechamento, nessa hora aqui, ó, que for colocar a alça, coloca um pedacinho aqui de feltro mesmo, com um botãozinho pra prender aqui atrás. Que aqui eu acho que fica o melhor lugar pra poder fechar. Então, aqui tá quase acabando, hein? Então aqui já estão as alças colocadas e todos os plásticos colocados. Agora a gente vai fazer a montagem, literalmente. Então aqui eu vou encaixar essa parte. Na verdade, eu vou colocar primeiro as partes externas, para depois juntar os dois. Então esse daqui eu vou colocar aqui. Aqui eu também já dei uma coladinha, tá? Então este, mas eu colei muito na pontinha. Então aqui eu vou encaixar o plástico. Deixar meio centímetro aqui só. E vou passar uma costura aqui. Vou pegar este outro, colocar aqui onde que vai ficar as minhas menininhas. Encaixo aqui também. Alinha tudo. E passo uma costura aqui. Costuradinho, vai ficar assim. Como que eu fiz para costurar na máquina? Eu comecei aqui, desci, costurei aqui, costurei aqui. Dei retrocesso, parei. E aí eu costurei essa parte. Ou começa por aqui e depois faz assim. Porque se você for dar a volta inteira, fica muito complicado, porque essa parte é grande. Então costura por partes, ó. E na hora que dobrar, ele vai ficar assim. Já tá ficando fofo, ó. Certo? Esse pedaço é menor que esse mesmo, tá? Agora, eu venho com essas outras partes e vou costurar na lateral aqui, ó. Na lateral de fora. Aqui do lado direito e esse aqui do lado esquerdo. Ou na ordem que vocês quiserem, tá? Vou costurar esse aqui e esse aqui, do mesmo jeitinho. Aí agora já pode costurar toda a volta, tá? Quase pronto. Ó, aqui eu já costurei a parte da lateral, a parte que vem embaixo e do outro lado também. Olha que fofura! Agora é a última costura para finalizar. Então a gente vai pegar esse plástico e costurar nessa parte aqui, ó. Deixa eu abrir que fica mais fácil. E vou costurar nessa parte aqui, do jeitinho que a gente tá fazendo. Então eu venho, encaixo aqui, deixo tudo retinho. Aqui, ó, eu vou deixar um espacinho maior, porque como tem bastante feltro, né, nas outras partes, pra ficar melhor pra fechar. Então aqui eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos aqui de distância. Então aqui é a mesma coisa. Eu tô passando uma colinha aqui antes, porque eu acho que ajuda muito na hora que a gente for colar. Então, ó, ergue só um pouquinho, passa a cola aqui. Não precisa ter pressa, espera a cola dar uma grudadinha e depois você vai lá pra máquina costurar. Fica muito mais fácil. Fica sem sofrimento. E essa cola aqui, ela gruda bem e ela seca rápido também. Então, ó, passei uma colinha aqui, ajeita tudo, que deu uma entortadinha. Deixa a cola fixar um pouco.
costurou e vai estar pronto o nosso projeto. Então aqui está a nossa pastinha pronta. Ela fica assim. Vou abrir ela aqui, mas vocês não vão conseguir enxergar tudo, porque ela é bem grande. Mas depois eu coloco algumas fotos, eu vou fazer um vídeo também, para vocês conseguirem ver ela todinha prontinha. Aqui eu deixei 2 centímetros o plástico cristal, porque quando a gente coloca todos os elementos aqui dentro, se ali fica um espacinho muito pequenininho, ele vai ficar assim, ó, vai ficar levantadinho. Então aqui eu deixei 2 centímetros a distância, né, entre uma parte e a outra, e aqui eu não ia colocar fechamento, mas agora eu vou colocar. Então quando vocês forem costurar esse plástico aqui, ó, dessa parte dos vestidos com a parte do sapato, a gente já vai colocar aqui a parte do fechamento. Mas quem esquecer, ou quem mudar de ideia no meio do caminho, que nem aconteceu aqui comigo, também vai conseguir arrumar e colocar depois, tá? Então aqui é a parte da união das páginas, e desse lado aqui a gente vai colocar a parte do fechamento. Eu vou usar 2 pedacinhos de fita de cetim e esse fechozinho aqui, ó. Esse aqui eu também tenho disponível na loja. Eu vou deixando todos os links aqui pra vocês na descrição. Então, primeira coisa, como eu já costurei, eu vou abrir aqui um pouquinho pra colocar a fita de cetim ali. Quem for fazer antes, vai costurar esse aqui antes de unir essas duas partes, tá? Só que aí vocês colocam sempre aqui pelo lado que tá a estampa, e não do outro lado de dentro do plástico. Então eu vou abrir aqui e colocar essa fita de cetim aqui. E essa parte encaixa aqui. Eu vou abrir aqui, incluir essa fita de cetim lá dentro e passar mais uma costurinha para esse ficar aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou abrir aqui e vou colocar o outro lado aqui do meu ganchinho. Faz a marcação, aqui mede certinho para eles ficarem na mesma altura, para na hora que a gente for fechar aqui o projeto, eles ficarem aqui, ó, certinho, tá? Então só isso aqui que eu vou mudar do projeto que eu tinha feito anteriormente, mas lá na hora de juntar essa parte com essa, vocês coloquem aqui a parte do fechamento. Se for esse tipo de fechamento, ou qualquer outro tipo de fechamento, tá? Podem colocar aqui, ou antes de colocar a alça, se vocês forem fazer o fechamento aqui por cima. Então eu vou abrir aqui, colocar a fita e costurar de novo. Aqui eu já coloquei o primeiro, eu abri, né, incluí a fita de cetim e ele já ficou presinho. Agora eu vou fazer a marcação aqui pra colocar os dois no mesmo lugar. Então é só abrir aqui. Lembrando que eu tô fazendo assim porque eu fiz errado, né? Quer dizer, fiz errado não, mudei de ideia no meio do caminho. Então eu abri aqui. Aí eu pego a fitinha. Aqui eu dou uma queimadinha na ponta, só pra ela unir. Aí eu encaixo aqui. Pra ela ficar certinha pra fechar. E agora é só passar uma costura aqui de novo. Então aqui o nosso projeto já está prontinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz ele com muito carinho, porque é um projeto que me pedem muito por aqui. Então agora a gente já tem a nossa versão do guarda-roupa interativo na versão estampado, que é muito prático. Então se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal. Coloque o seu comentário, é muito importante para mim. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando dos projetos aqui do Raposa Atelier. E assim eu consigo trazer mais e mais projetos para vocês dessa forma, na forma gratuita de vídeo de passo a passo. Então me segue por aqui, me segue lá no Instagram, deixe seu comentário e não esquece do like, por favor, é muito importante. Eu faço o vídeo pra vocês e a única coisa que eu peço em troca é um comentário e um like. Não esquece, beijinho, até a próxima e tchau, tchau.